Eu saldo os amados irmãos na paz do Senhor. Amém. Queridos, mais uma vez nós estamos reunidos para ministrar a aula da Escola Bíblica. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13. E a revista que nós estamos estudando fica no livro de Josué, Tempo de Conquista, a revista dos jovens, o segundo trimestre, né? Nós já estamos encerrando, certo? E nós glorificamos a Deus por essas oportunidades que nós temos trazido essa missão para os jovens e para toda a amada igreja. E hoje nós vamos estudar a lição de número 13, a última lição dessa revista. Louvado seja o nome do Senhor. E no decorrer dessa lição nós estudamos o livro de Josué inteiro, para a glória de Deus. Então, cada dia nós estamos aprendendo mais e mais da parte do Senhor. E nessa noite o irmão Mateus vai participar também, né, interagindo aqui na aula. Eu glorifico a Deus pela vida do irmão Mateus, irmão Jonas, e está sempre aqui nos ajudando na escola bíblica, né? E é bênção do Senhor. Então vamos iniciar. Vamos fazer uma oração, né? Primeiramente vamos fazer uma oração e vamos iniciar essa aula de hoje para a glória e honra no nome de Jesus. Bendito Deus e Pai, Deus maravilhoso e Rei da glória, graças nós te damos em tudo, Senhor. Pai Santo e Deus querido, nesta noite, Senhor, nós vamos ministrar mais uma vez a aula da escola bíblica, que o Senhor toma direção, Pai, em tudo. E que os ouvintes, Senhor, que possa ser abençoado, Pai, com essa aula e possa aprender mais e mais do Senhor. No nome santo de Jesus, nós te agradecemos por tudo, para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos iniciar aqui a aula, certo? E o irmão Mateus, em seguida, né, vai interagir na aula. Glória a Deus. O título da lição é Renovando a Aliança. Renovando a Aliança. Quem tiver a revista, né, a revista pode acompanhar, e quem não tiver, pode abrir a sua Bíblia, e o texto bíblico que nós vamos ler hoje está em Josué, no capítulo 24, do versículo 14 ao 21. Glória a Deus. Vamos lá, queridos, que diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do rio, e no Egito servi ao Senhor. Porém, se vós parecer mal aos vossos olhos, servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa servimos ao Senhor. Versículo 16. Então respondeu o povo e disse: nunca nós aconteça que deixamos o Senhor para servirmos outros deuses. 17. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é que nos fez subir, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito e da servidão. E o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelos meios dos quais passamos. E o Senhor expeliu diante de nós todas essa gente, até ao amorreu, morador da terra. Também nos servimos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podeis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso,
que não perdoa as vossas transgressões, nem os vossos pecados. Se deixares o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos fazer o bem. 21. Então disse o povo a Josué: não antes ao Senhor serviremos. Louvado seja o nome de Jesus. A introdução. Vamos ler a introdução desta noite. A introdução. Depois de um tempo de paz vivido, desde a servidão da terra, Josué convocou o povo para duas assembleias. A primeira ocorreu possivelmente em Siló, para uma despedida, onde exortou o povo para que não desistissem de possuir o restante da terra prometida e continuasse a servir ao Senhor. Lá em Josué 23. A segunda ocorreu em Siquém, quando depois de entregar uma mensagem profética, Josué propôs que renovasse o concerto com o Senhor, lá em Josué, no capítulo 24. Nas duas ocasiões, podemos ver um tom saudosista na seguinte frase: e eis aqui, eu vou, hoje pelo caminho de toda a terra. Josué 23, 14. Josué se despede do seu povo e faz uma exortação. Agora, pois, deitai fora aos deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Então o povo renovou a aliança com Deus para, em seguida, sepultar José, marcando o fim de uma era de muitas batalhas e conquistas. Aqui nós lemos a introdução. Amados, e o objetivo dessa lição que nós vamos explanar hoje, qual é o objetivo dessa lição? Tem 3 pontos que nós vamos explanar nessa lição. O primeiro ponto é mostrar como aconteceu a assembleia de despedida e o discurso de Josué em Siló. O terceiro é compreender como aconteceu a assembleia perante Deus em Siquém, os pontos do discurso profético, a renovação da aliança e o fim de um ciclo histórico. A terceira parte é aprender acerca da história recente de Israel, o seu ressurgimento com estado, conflito e perspectiva. Pronto. Então, no decorrer dessa lição, nós vamos aprender esses 3 pontos que foi citado aqui. Então, amados, nós vamos agora ler o primeiro ponto da lição, né? O primeiro ponto da lição, para que nós possamos decorrer nessa lição desta noite, e aprender mais do Senhor. Amém? O primeiro ponto da lição. Primeiro ponto da lição. Josué reúne o povo em Siló. E o primeiro subponto. Josué reúne o povo em Siló. Josué se reúne com o povo e lembra a todos que ele já estava idoso e que não poderia mais o liderar e que a sua partida para Canaã celestial estava próxima. Reconhecer a hora certa de começar e o momento de encerrar. O ministério demonstra sabedoria e intimidade com Deus. Qualidade de todo líder deve ter. Certo? Nesse primeiro ponto aqui, nesse primeiro subponto, amados,
O irmão Mateus quer comentar algo, irmão Mateus, sobre... Irmão Roberto, eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, Deus abençoe. Mas esse primeiro ponto, ele... Não só o primeiro ponto, mas a introdução, no aspecto geral, ela só revela mais e mais o amor de Deus para esse povo, né? E é como se o autor e o escritor dos textos sagrados tivesse... eu quero fazer juízo de valor do texto lá em Crônicas, né? Se o meu povo, que chama pelo meu nome, orar, se humilhar, então eu ouvirei do alto céus e sararei a sua terra. Né? Então, nesses textos lidos do capítulo 24, né? Eu estava fazendo a leitura do capítulo 24, e versículo 14 em diante, o leitor vai se deparar com uma exortação da parte de Deus, usando o líder Josué, né? Acerca da adoração aos falsos deuses, aos outros deuses, né? E ele vem orientando, e é como o irmão Roberto já leu aqui, ele está no final da carreira, né? Ele está revelando ali o povo que está se acabando, está se findando o ministério dele, mas no capítulo 24 ele vai explanar com o povo a importância, né? E o cuidado que deve se ter para o povo não adorar os falsos deuses, né? Se você for ler lá no capítulo 20, ele vai deixar, se deixar do Senhor e servir os deuses estranhos, então se tornará a vós, né, fará mal. Então ele, como o irmão Roberto leu, ele já está na velhice, né, ele está revelando para o povo que já está próximo o tempo dele, né, um pouco, com aquela geração. Mas o mais importante que eu acho é essa importância que ele enfatizou de fazer o povo ser entendedor, de ter cuidado com os deuses que iriam surgir depois daquela geração. Amém? Amém, glória a Deus. Boa aplicação, irmão Mateus, boa aplicação mesmo. O segundo subponto do primeiro ponto. Josué faz um discurso contundente. Josué, num ato de amor e zelo, exortou os hebreus e os aconselhou a respeito das escolhas que deveria fazer quando de sua ausência. O bom líder sempre tem a visão dos dias futuros. No seu discurso, Josué utilizou o início, a mesma força vernacular que o Senhor lhe disse quando do seu chamado: esforçai-vos. Havia inimigos ao redor e outros terra para serem conquistada depois. Josué também os advertiu para que guardassem os mandamentos e amassem ao Senhor. Decisões indispensáveis para um viver próspero e feliz por fim. Advertiu que não aceitasse casamento mistos. Deus ama tanto os seus filhos que sempre os alerta para que não sofra as consequências das desobediências. Certo? Aqui, se o irmão Mateus quiser trazer algo aqui desse segundo subponto aqui do primeiro ponto, está em aberto, viu, irmão Mateus? Fique à vontade. Amém. Bom, nesse segundo ponto, o Josué está fazendo um discurso agora, não só de exortação, mas um último discurso externando a alegria dele, né, a felicidade dele. Mas a gente vê muito ele voltado para a área eu particularmente vejo aqui ele, mais precisamente falando, exortando o povo mais na área de doutrina, né? Fortalecendo a doutrina que Deus já tinha estabelecido. Nessa doutrina que Deus tinha revelado a Moisés lá no monte, na geração de Moisés,
E como o irmão Roberto leu, nesse segundo ponto ele diz assim, ó, depois também advertiu, Deus adverte o povo, que guardassem os mandamentos. Aí ele tem um verbo de ligação aqui, e, acima de tudo, amassem o Senhor. Ele diz, existe a importância, né? O maior segredo, primeiramente, vocês guardarem os mandamentos. Aí ele diz, né? O mandamento universal, né? Amassem o Senhor acima de tudo. Decisões indispensáveis para viver próspero e feliz. Às vezes a gente se depara olhando, observando, né? Os costumes, irmão Roberto, os valores e a cultura desse povo, até nos dias de hoje. Se você for para Israel, se você for para Jerusalém, né? Você vai se... Até nos dias de hoje, século XXI, você vai se deparar com esse povo ainda guardando esses mandamentos. O judeu, né? Até hoje, ele é muito forte, o judeu é muito rígido, né? Nesses mandamentos da lei mosaica. E, acima de tudo, amam o Senhor. E quando a gente vai fazer uma qual é a palavra? Uma analogia das coisas, disso aqui que o Josué falou, e eles teriam que amar o Senhor para que eles pudessem vir ter uma vida próspera e feliz. Aí a gente olha para o judeu hoje, 2020, século 21. É um estado pequeno, um país pequeno, né? Rodeado ali de grandes potências, mas Israel ainda hoje se sobressai na ciência, na tecnologia, nos investimentos, né? No que concerne ali o militarismo, né? As forças armadas. Então a gente vê que Israel é um estado pequeno, mas que detém uma grande força, uma grande economia, né? Está entre as economias mundiais. E a gente vê isso se cumprindo, né? Ali o líder fala, vocês têm que amar a Deus para que vocês possam ir ser prósperos. E a gente vê isso se cumprindo até hoje na vida daquele povo, né? São os cristãos judeus que vivem lá no Oriente, e nós aqui somos os cristãos gentios, né? Eles são os cristãos judeus e nós somos cristãos gentios que fomos enxertados. A gente já viu isso em outras aulas. Mas o ponto importante que eu achei foi fazer essa analogia, apresentando aqui os judeus, né? Aquele povo que está lá até hoje. Né? É um povo próspero, um povo que cresce, mesmo sendo um país pequeno. Mas eu acredito muito, no profundo, que o segredo desse povo, acima de tudo, é a rigidez com que eles têm com as leis de Deus, né? E amam a Deus sobre todas as coisas. Por isso que Deus tem feito aquele povo prosperar. E eu vejo que não é diferente com nós, cristãos gentios, né? Que vivemos aqui no Ocidente, né? A igreja do século XXI. Eu acredito que se nós, enquanto cristãos, se a gente põe em prática o que a Bíblia ela nos revela, o que os ensinamentos sagrados nos revelam, honrar pai e mãe, né? Honrar os líderes, acima de tudo, temer a Deus sobre todas as coisas, Deus ele vai fazer o seu povo prosperar e ter uma vida mais feliz. Aí ele vem falando, por fim advertiu que não aceitassem casamentos rígidos, né? Eu estou já terminando para entregar ao irmão Roberto. Mas benção. Pode continuar. Ele, depois do ponto, alguns irmãos que estão acompanhando pela lição, ele diz, por fim, advertiu que não aceitassem casamentos mistos. Quando a gente vai ver na cultura do judeu, desde Abraão até nos dias de hoje, eles são descendentes de sangue de Abraão. A gente vai ver que, eu estava falando até com minha esposa aqui, que os casamentos deles até hoje são arranjados, são tramitados entre as famílias, né? Os pais que acordam os casamentos dos filhos. É uma cultura deles diferente daqui da nossa, do Oriente, do Ocidente, né? Os pais ali negociam para que os namorados possam casar. E ele fala aqui
não aceitassem casamentos mistos. Eu não sei se o comentarista ele quis abordar essa ideia de esses casamentos mistos também puxarem para essa área de as famílias tramitarem o casamento entre um jovem e uma jovem, ou eu não sei se ele estava tentando transmitir a ideia, né, da prática do homossexualismo, né, que a gente vai ver que é um fenômeno que existe já desde a criação, né, desde os tempos arcaicos, desde a antiguidade, né, a prática do homossexualismo. E eu não sei se o comentarista ele quis transmitir essa ideia, né? Aí eu passo para o irmão Roberto, se o irmão Roberto quiser comentar algo, mas eu acredito que ele quis transmitir sobre esses casamentos mistos, mas essa ideia mesmo, de os pais, as famílias escolherem as pessoas para seus filhos casarem. Eu acredito mais ou menos assim. Amém? Amém, amém. Boa aplicação, Matheus. Como a gente tem visto aqui nessa lição, esses casamentos mistos é justamente o que o irmão Matheus comentou, né? Também casar com um povo que não era judeu, de outra nação, né? Para não ficar o casamento misto. Com certeza foi isso aí também que o comentarista quis trazer. Então, é muito importante a gente ter essa orientação do Senhor para que nós possamos aprender mais e mais e crescer, né? Então, muito, muito bom essa aplicação. Vamos lá para o terceiro subponto do primeiro ponto da lição. A justiça de Deus é implacável. No fim do discurso, Josué os lembrou de que, como nem uma só palavra cai de todas as palavras que falou o vosso Deus. O vosso Deus, todos... Perdão, irmãos, se eu voltar aqui. Nem só uma palavra cai de todas as boas palavras que falou o vosso Deus. O vosso Deus, todos vós sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Lá em Josué 23:14. Aquele que pretende servir ao Senhor não deve acreditar nunca que a sua condumas infidelidade passará sem o castigo divino, sem o castigo divino. Deus é longano e misericordioso, mas não injusto. O pecado tem um certo preço, a morte, né? Como lá em Romanos, lá no capítulo 6, versículo 23, vai comentar sobre isso aí, né? Aqui o que eu entendi aqui é que nada passa patente aos olhos do nosso Deus, né? Então, tudo que a gente planta, tudo que a gente plantar, assim vai ceifar, né? Irmão Matheus, se o irmão Matheus quiser comentar algo sobre esse terceiro subponto. Não, acho que aqui ficou bem claro. Vamos para o segundo, né? O memorial. É benção. Vamos lá. Nós vamos para o segundo ponto da lição. Só que eu queria trazer aqui um lembretezinho que diz assim, ó. Porque Josué advertiu Israel sobre o tempo vindouro, se ele estava tão perto de morrer. Isso é importante. Os líderes que agem com excelência sempre têm a visão dos dias futuros. Boa aplicação aí para a gente se alertar, né? O que Deus quer falar conosco. Aí vamos agora para o segundo ponto da lição. A despedida de um líder. O primeiro subponto do segundo ponto da lição. A aliança é renovada. Josué marcou uma assembleia agora, não mais para fazer um discurso de despedida, mas para trazer uma palavra profética.
Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Então Josué narrou a história do povo hebreu a partir de Abraão, passando pela trajetória de Isaac, Jacó, Moisés e Arão, bem como lembrando os grandes feitos, desde as pragas do Egito até a expulsão dos cananeus, sempre reforçando o fato de que foi o Senhor quem concedeu todas as vitórias aos hebreus. Lá em Josué, no capítulo 24, do versículo 2 ao 13. Continuando aqui, o memorial concluída a profecia, Josué conclamou o povo a servir ao Senhor, como ele e a sua casa o faria. O povo aceitou o bom grado a proposta dele, renovando a aliança com o Senhor. Diante disso, Josué escreveu no pacto, no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Lá em Josué, no capítulo 24, versículo 26, está falando sobre essa passagem aqui. Os homens, com frequência, esquecem os compromissos morais e espirituais, afirmando, mas o Senhor nunca se esquece, pois as nossas palavras ficam agravadas perpetuamente perante Deus. Josué marcou esse momento solene, ao erigir, debaixo de um carvalho, uma grande pedra, dizendo que ela serviria para prestar testemunho. Lá em Josué 24, no versículo 27. Amém? O irmão Mateus, se quiser comentar sobre essa parte aqui, está em aberto. No livro de Gideão, salvo me engano, capítulo 6, verso 16, a Bíblia fala, Gideão foi um juiz, né, pós-Josué, depois de Josué, e a Bíblia fala que um anjo aparece para o Gideão e dizendo que vai levantar ele para julgar o povo, né, contra os midianitas. E a Bíblia diz que a dúvida no coração de Gideão era muito grande, né? E ele queria uma confirmação da parte de Deus para saber se realmente Deus queria usar ele ali com autoridade para julgar o povo, para guiar o povo depois de Josué, né? E a Bíblia diz que Gideão preparou alguns sacrifícios, né? Ali, algumas especiarias em cima de uma pedra grande, irmão Roberto. E a Bíblia diz também que aquele culto que Gideão prestou também foi embaixo de um carvalho. O carvalho é uma árvore, né, de gênero da família é como se fosse o carvalho é como se fosse uma árvore natural lá deles, né, do deserto. E a Bíblia diz que Gideão prepara ali algumas especiarias para fazer um culto a Deus embaixo do carvalho. Aí a Bíblia diz que Gideão toca fogo ali no que ele tem oferecido a Deus, e a pedra ela é consumida em fogo. Aí naquele momento a Bíblia diz que um anjo aparece e confirma o que o Espírito Santo tinha falado para o Gideão. E a gente vê aqui mais uma vez a figura do carvalho, né? Aqui no primeiro parágrafo diz que ele tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho, que estava junto do santuário do Senhor. Então, ele colocou aqui a importância de um culto, né? Antes de tudo, para pedir uma confirmação a Deus,
para, né, para pedir algo a Deus. Aí no segundo parágrafo ele disse de novo, erigir debaixo de um carvalho uma grande pedra, dizendo que serviria para testar um testemunho. Então a gente vê uma, uma coisa muito genuína neles. Tudo que eles iam fazer, eles prestavam culto a Deus, eles tinham um momento de oração. Se era para pedir uma confirmação, se era para apresentar um ente familiar, se era para apresentar uma causa, a gente vê muito, principalmente nesse período de Josué para os juízes, a gente vê muito a submissão deles, assim, primeiramente para a palavra de Deus, né? Como o texto foi lido, apresentou muito a figura do carvalho. E carvalho na Bíblia, sempre, a maioria das vezes, ela vai ser apresentada como uma árvore gigante que embaixo os grandes homens de Deus praticavam ali suas orações, seus cultos, né, suas oferendas ao Senhor. Amém? É muito importante essa parte aí, quando ele escreve, né, e escreve lá naquela pedra como memorial, para que aquele povo não venha a se esquecer, né, das promessas de Deus na vida deles, né? Sempre que eles olhassem para aquela pedra, sempre lembrassem. Eu acho importante, porque tudo eu vejo isso muito de uma forma muito genuína neles, irmão Roberto. É verdade. Tudo que eles iam fazer, se era para terminar algo, se era para, né, que foi feito com o intuito de o povo lembrar, as futuras gerações olhar para a pedra e lembrar, né? Mas eles eram um povo que tinha uma inclinação para o pecado, assim como nós, eu, você, como seres humanos, mas tudo eles tinham essa rigorosidade de apresentar a Deus, antes, depois. Eu acho muito importante, eu acho muito bonita essa sinceridade com Deus que eles tinham. Verdade. Muito, muito, muito importante esse ponto aí que a gente leu. Então vamos continuar. Aqui o terceiro subponto do segundo ponto da lição. Josué e Eliezer morrem. A morte de Josué e o enterro dos ossos de José. Facilmente dos sacerdotes, Eliezer. Fica lá em Josué, no capítulo 24, 29 a 33. Põe o fim no livro de Josué, encerrando de uma forma magnânima, em um ciclo áureo de muitas batalhas e conquistas. Aqui tem uma parte aqui para nós gravar, e é uma pergunta e uma resposta, que diz assim, ó: por qual razão Josué erigiu uma pedra debaixo de uma árvore? A resposta: os homens de Israel, com frequência, esqueciam dos compromissos morais e espirituais, afirmando perante o Senhor. Por isso, Josué fez um memorial. Justamente o que o irmão Mateus comentou. Né? Irmão Roberto, não é só, eu vejo que não é só os homens de Israel, não, é o gênero humano no todo, né? É verdade. Porque a gente tem uma facilidade muito grande de esquecer o que Deus faz na vida da gente, né? É verdade. A gente tem essa facilidade muito grande. E eu insisto em dizer que é por isso que, às vezes, Deus permite coisa na vida da gente para a gente não esquecer, né? Às vezes Deus faz alguma coisa na vida da gente e passa o tempo e a gente esquece. E eu penso que às vezes Deus permite coisa que é para a gente não se esquecer. E foi o que ele fez aqui com o povo dele, né? Ele ali fez um memorial para as futuras gerações não esquecer. É verdade, é verdade. Então, essa revista é muito boa para a gente guardar no nosso coração as maneiras que Deus trabalha nas nossas vidas, né? É importante demais. O terceiro ponto da lição: um salto para o futuro. O primeiro subponto: o renascimento de uma nação.
No fim do século XIX, surgiu um movimento político nacionalista chamado sionismo, que pregava a volta do povo hebreu à sua terra. Em 1918, com o final da Primeira Guerra Mundial e o fim do domínio do Império Otomano, a Palestina passou aos britânicos. A imigração judaica celebrou nas décadas seguintes e teve o seu auge na Europa a partir de 1930 e 1940 pelas perseguições nazistas. Diante disso, os árabes da região promoveram conflitos violentos contra o retorno dos judeus à Terra Santa. Em 1947, porém, finda a Segunda Guerra Mundial. A ONU, numa sessão histórica precedida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, que deu o voto de Minerva, aprovou a criação de 2 estados independentes, Israel e a Palestina. Os judeus aceitaram a divisão proposta, mas as lideranças palestinas e árabes não. David Ben, em 14 de maio de 1948, declarou a independência do Estado de Israel. Se o irmão Mateus quiser comentar algo sobre essa parte, está em aberto, irmão Mateus. Fique à vontade. Eu acho importante quando ele afirmou aqui, é um salto para o futuro, né? E ele colocou aqui o fim do Império Turco, né? Que ele botou aqui o Império Otômano, né? Divisa com a Palestina, né? E a gente vê que é o Império Turco, né? Onde Paulo andou, quando Paulo escreveu, ele chamou esse império aqui, onde a gente conhece por Efésios, né? É onde hoje situa-se a Turquia. Mas eu acho mais importante quando ele falou de alguns povos revoltados com essa liberação, né, do Estado judeu, e aconteceu alguns conflitos, né? O povo sofreu alguns conflitos, alguns ataques, mas aí foi para a ONU, né? E a gente tem o prazer e a honra de dizer que o último voto foi do brasileiro Oswaldo José Aranha, né? Que foi o voto ali que abriu deu de volta essa liberdade para o povo, né? O voto Minerva, como foi falado aqui, aprovou a criação dos estados independentes de Israel e na Palestina. E eu acho sempre muito importante. É uma pessoa né, que tem um valor significativo muito grande para os judeus até hoje. Amém? Amém. Amém. Então, vamos continuar aqui. O segundo subponto, o terceiro ponto da lição. Guerras e conquistas. No dia 15 de maio de 1948, Egito, Síria, Líbia, Jordânia, Iraque atacaram Israel, mas foram derrotados. Os descendentes de Jacó dominaram além do seu território, mas da metade da área que pertencia ao Estado árabe. O faraó egípcio e Herodes queriam matar os bebês hebreus. E aqui os povos árabes tensionavam destruir uma nação de apenas um dia de existência. Porém, Deus, mais uma vez, guardou os seus filhos. A imigração dos judeus continuou forte em 1964, como contratempo, com o apoio
da Liga Árabe. Foi fundada a Organização para a Libertação da Palestina, OLP, sob o comando de Yasser Arafat, em 1967. Eclodiu a Guerra dos 6 Dias, quando o Egito, Síria e Jordânia atacaram Israel, o qual, mais uma vez, sangrou-se vitorioso, acrescentando novos territórios. Em 1973, Egito e Síria guerrearam contra Israel, mas o Altíssimo deu aos hebreus outra grande vitória. Em 1979, Menachem Belk, eu acho que é esse nome mesmo, primeiro-ministro de Israel, assinou um tratado de paz com o Egito, quando devolveu a península do Sinai. O clima da tensão, porém, continuava aceso para a Palestina. E quando Israel contra-atacou, ocupou em 1982 uma das bases que eram usadas para lançamento de foguetes pela OLP contra o Estado sionista no sul da Líbia. Irã funcionou a criação do grupo terrorista xiita. Observar esses episódios fazem lembrar o seguinte texto profético: todos os seus inimigos abrem a boca contra ti, assobiam e rangem os dentes, dizem devorá-lo. O mal sempre buscará razão para perseguir e destruir o que tem propósito, as promessas de Deus. Aqui foi um texto meio longo, mas eu creio que dá para entender, né, irmão Mateus? Irmão Mateus aí quiser trazer algo aí, comentando sobre essa parte aí, está em aberto. Que foi grandes lutas e grandes vitórias, né, que Deus deu ao povo de Israel, e coisa grande aqui. Ô, Mateus, falta o som. Amém? Amém. Chegou? Chegou. Pronto. A gente vê, nota que em toda a história da cristandade, desde o Antigo Egito, desde quando o povo de Deus saiu do Egito, que era a maior potência mundial do mundo arcaico, a gente vai notar que sempre teve uma resistência muito grande contra o povo de Deus. Sempre teve essa resistência contrária a esse cianismo, né? Esse movimento de êxodo, esse movimento de saída do povo, de libertação. Sempre teve essa resistência. Como foi lido aqui, em 1948, né? Quando começou esse movimento sionista, que teve essa jurisprudência, né? Assim, eu não sei se eu posso usar essa palavra, quando entenderam que o povo deveria voltar às suas terras. Aí, como o irmão Roberto leu, Egito, Síria, Líbano, Jordânia e Iraque. Foram esses os países que atacaram a Israel, né? Como foi falado aqui no outro parágrafo. Quando começou esse movimento, conflitos contra o retorno dos judeus. E a gente vai ver que a Bíblia, porque existem pessoas, irmão Roberto, até nos dias de hoje, que acreditam que
veem que a Bíblia é como se fosse um livrinho de contar historinhas, né? Mas se você fizer uma simetria de tudo que a Bíblia já revelou, em todos os seus 66 livros, em todos esses anos de história, a Bíblia é o livro mais antigo da história e o mais lido, o mais atual. A gente vai ver que Deus, eu quero voltar aqui a algumas páginas, acho que é a primeira página, né? Quando ele falou: depois Josué também advertiu para que guardassem os mandamentos e amassem ao Senhor, né? Decisões indispensáveis para um viver próspero e feliz. Esse aqui, o amor acima de tudo, as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus. Porque a Bíblia, amados, ela não contém a Palavra de Deus. Ela é a própria Palavra de Deus. Ela é o próprio Deus se revelando para o homem. E os judeus, aquele povo que está lá, eles sempre entenderam isso. Eu não sei se é porque a gente fala, irmão Roberto, dessa palavra, né, desse Cristo, desse Deus, dessa história, porque a gente ouviu falar e aceitou. Mas essas coisas aconteceram com os descendentes deles. Foram lá, né? Eles têm propriedade para falar dessas coisas. É verdade. Nós falamos porque a gente ouviu essa pregação e aceitou. Mas eles sempre entenderam essa importância de amar a Deus acima de todas as coisas e observar a palavra de Deus. É por isso que a gente vai ver aqui, no ponto 3, que sempre teve essa resistência contra o povo de Deus, desde a antiguidade até hoje. Em 1948, o Estado israelense foi atacado por esses países aqui, né? Mesmo depois de Deus provar que ele era Deus, no Egito, para os povos que circulavam ali, né? Os cananeus, os midianitas, os amorreus, né? Povos inimigos de Israel na antiguidade. Aí agora, no mundo contemporâneo, aí se levanta Egito, Síria, Líbano, Jordânia e Iraque. E Deus mostra mais uma vez, né, a fidelidade e o amor dele para o povo dele. E eu fico vendo assim como é interessante a forma como as coisas se juntam, né? Agora, mesmo no dia de hoje, né, 5 nações atacam meio que simultaneamente o povo de Deus. E mesmo assim, Deus dá liberdade, deu exército contra-atacar e ter vitória, né? Um país pequeno, um estado pequeno, rodeado ali de grandes potências, e mesmo assim Deus tem dado vitória àquele povo. E tem dado vitória ao seu povo aqui também, né? Nós, eu, você, cristãos, que vivemos aqui no Ocidente, né? Da mesma forma que Deus deu vitória a eles, nós, eu e você, fomos enxertados nessa raiz. Mas o que ele quis transmitir foi a importância de observar a palavra de Deus e, acima de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas. Que assim como Deus livrou Israel, ele vai livrar a sua igreja. Ele tem livrado a sua igreja, né? Amém? Amém. Boa aplicação. Glória a Deus. Agora nós vamos para o terceiro subponto, do terceiro ponto da lição. Das intifadas até os dias atuais. Até no momento, já aconteceram 7 intifadas. Palavra árabe que significa agitação, levante, revolta da população civil denominada Palestina contra o Estado de Israel. A primeira deu-se em 1987 e 1993, terminando por conta do acordo de paz com a OLP, liderada por Arafat. Quando esse nome aqui é bem diferente, vou ler só o segundo nome, Rabin, que era o primeiro-ministro entre 2000 e 2005. Aconteceu a segunda intifada, o que levou Israel em 2002
sobre a liderança de Ariel Sharon, a construção de um muro para proteger o seu território na fronteira com a Cisjordânia. Quando menos se espera, surge nessa região mais um ponto de decisão, mais um ponto de tensão, além do milenar desentendimento ético por causa dos conflitos do século XX. Há cerca de 700 mil palestinos foram expulsos de suas casas, os quais se transformaram em refugiados nos países vizinhos. Eles e os seus descendentes hoje somam a cerca de 7 milhões de pessoas que se sentem injustiçados. Daí a enorme dificuldade de resolver essas tensões bilaterais antes da volta do Salvador. Aqui nós o terceiro subponto, o terceiro ponto da lição. Se o irmão Mateus quiser comentar algo sobre esse ponto, fica à vontade, irmão Mateus. Bota o microfone, irmão Mateus. Microfone. Deu certo agora? Deu. Pronto. Amém. Eu estava falando, esse terceiro ponto aqui, ele é mais estatístico, né? Só que eu estava vendo aqui, irmão Roberto, esses dois pontos, né? Embaixo, ele diz assim, ó. Porque Deus continua abençoando Israel, mesmo após terem rejeitado o Filho de Deus. Ele está perguntando. Verdade. Na resposta, ele diz assim: Deus permanece fiel, embora sejamos infiéis, e por isso Israel, desde os primeiros instantes até os dias atuais, continua sendo alvo do seu eterno cuidado. Eu uma vez perguntei a um professor o porquê que Israel... Eu uma vez perguntei da seguinte forma: se Israel, os judeus que vivem lá hoje, se nessa segunda vinda de Cristo, que a igreja está esperando, se os judeus iam ser salvos, iam fazer parte desse arrebatamento, né? E ele me respondeu, e depois eu achei argumento dentro da Bíblia. E ele me respondeu da seguinte maneira: os judeus cristãos convertidos que entenderam e receberam Cristo, sim, né? Mas aí a questão dos judeus ortodoxos, religiosos, que guardam as leis mosaicas, deixou em aberto. Porque também, irmão Roberto, a gente não pode... Eu acredito que ninguém tem esse direito, né? Se você levar isso para uma sala de aula, né? Para uma discussão teológica, isso aqui viraliza, porque ninguém tem esse direito de dizer que o judeu ortodoxo que está lá, que não entendeu que o Cristo é o Messias, né? Ninguém tem o direito de dizer que aquele judeu não vai ser salvo. O pastor comentarista, ele escreveu uma coisa interessante. Ele disse: até os dias atuais continuam sendo alvo do eterno cuidado de Deus. Porque a gente já sabe que os judeus que estão lá até hoje, muitos, com exceção de alguns, eles não reconhecem o nosso Cristo como o Messias, né? Ainda hoje, uma parte deles estão esperando o Messias chegar, né? Que para nós, a gente já sabe, né? Quem é que vai se revelar para eles o Messias? A gente já tem esse conhecimento.
né? Mas aí também a gente, como estudante, a gente não tem esse direito de dizer que aquele povo não vai ser salvo, né? Porque até hoje, como o irmão leu aqui, né, 1948, quando foram atacados, Deus continuou livrando. Até hoje a gente vê um cuidado de Deus muito grande com esse povo, né? E dessa vez que eu perguntei, o professor falou, os judeus cristãos, sim, mas essa questão dos judeus ortodoxos, na lei mosaica, ele deixou em aberto, né? Então, é claro que os judeus que reconheceu o Cristo vai ser salvo, né? Vai participar do arrebatamento, junto com a igreja, né? Mas essa questão do judeu ortodoxo, eu particularmente acho melhor deixar em aberto. Amém? Amém. Eu queria só ler uma parte aqui do subsídio para nós encerrar a Amém. conclusão aqui. É bem rapidinho aqui, para a gente refletir aqui. Bem rapidinho. Ó, este livro, que começou com triunfos, aqui termina com funeral, pelo que toda a glória do homem é maculada. Temos aqui o sepultamento de José, lá no versículo 32. Ele morreu há cerca de 200 anos antes, no Egito, mas deu ordem a respeito dos seus ossos, para que não descansasse no túmulo, até que Israel descansasse na terra prometida, na terra das promessas. Os filhos de Israel tinham levado esse caixão cheio de ossos para fora do Egito, carregando em toda a marcha pelo deserto. É provável que as tribos de Efraim e Manassés tomassem conta desse caixão. Eles o mantiveram em seu acampamento até Canaã. Até Canaã. Foi completamente conquistado. Agora, finalmente, o enterraram numa pedra. Enterraram num pedaço de terra do seu pai que tinha dado a ele, perto de Siquém. Lá em Gênesis, no capítulo 48, versículo 22. Provavelmente foi essa ocasião que José convocou todo o povo de Israel para reunir-se em Siquém, para participar do sepultamento do caixão de José, de modo que o sermão desse capítulo serviu tanto para o sermão do funeral de José, quanto com o seu próprio sermão de despedida. Amém? Aqui nós vemos aqui, ó, quando José fez aquele pedido, né, para levar os ossos dele, para que não ficasse na terra do Egito, e eu comecei a imaginar, irmão Mateus, no período de 40 anos, esse povo guardando essa promessa de levar os ossos de José e enterrar na terra que o pai dele tinha dado para ele. Irmão Mateus, isso é tão importante, né? A fidelidade desse povo, cumprir com sua palavra. É isso que eu sempre achei bonito, porque eles são um povo muito sereno, né? Guardadores de princípios. Porque eles poderiam, irmão Roberto, deixar isso de lado. Isso é só mais uma loucura, né? Isso é só uma besteira. Mas mesmo assim, quando eles saem do Egito, eles lembram dos ossos de José, que era governador, né? Uhum. Foram lá, trouxeram os ossos de José. E José, ele fala, olha, quando ele fez um pedido, né? Para que quando ele morresse, não deixassem os ossos dele ali no Egito. Porque no Egito, tudo que morre vira múmia, né? Vira múmia, vira esqueleto, telha de aranha. Mas ele volta para a terra de seu pai, né? Para a terra da promessa, para ser enterrado lá. Eu acho muito bonita essa passagem também. Foi, quando eu li, eu fiquei maravilhado no negócio desse. Essa fidelidade. Então, eu louvo a Deus por essa aula de hoje. Que Deus possa abençoar cada jovem, a cada pessoa que participou dessa live, né? Possa abençoar de uma forma especial, né? O irmão Jonas tem uma apresentação aí, irmão? Joninhas. Irmão Jonas é uma benção.
Irmão Jonas. Sai para fora, varão. Pronto, então vamos fazer a oração, irmão Mateus. Irmão Mateus faz a oração encerrando. Amém. 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 Louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, eu te dou graças, Senhor, pela rica oportunidade que o Senhor tem nos permitido na noite de hoje, estar na tua presença, Senhor. Observando a tua palavra, Senhor. Observando, Senhor, aquilo que o Senhor tem revelado para o teu povo. Meu Deus, que o Senhor possa nos dar uma noite abençoada, um sono reparador, Senhor. E que o Senhor possa continuar, meu Deus, perdoando as nossas falhas. Meu Deus, os nossos pontos falhos. Nós somos falhos, Senhor, mas o Senhor tem demonstrado a tua misericórdia e o teu amor na nossa vida. Continua sendo conosco em todas as coisas, tomando a primazia na vida da tua igreja, Senhor. Continua abençoando o irmão Roberto de uma forma grandiosa, abençoando a sua família, dando saúde, Senhor. Meu Deus, abençoando o irmão Jonas, que tem contribuído com a tua obra aqui, Senhor, nesse meio de comunicação. Continua nos abençoando, Senhor, e nos livrando de todo mal, imunizando o nosso sistema imunológico, Senhor, contra essa doença. Meu Deus, ser conosco em tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Vai encerrar. Amém, irmão Roberto. Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor.